Olá, tudo bem? Estamos iniciando agora o nosso nono estudo sobre o livro do Evangelho de João. Nós estamos estudando o capítulo 5, quando fala sobre Jesus explicando a sua missão. Vimos até o versículo 21 no nosso estudo anterior, e hoje nós vamos começar com o versículo 22 em diante. Vamos ler os versículos 22 e 23 para começarmos. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aparece essa palavra honra, e essa palavra honra aqui significa honrar seria o santo temor de Deus despertado pelo conhecimento do juízo vindouro, conforme nós lemos no versículo 22. O Filho, não menos que o Pai, é um, a quem todos deverão prestar contas. Vamos ler agora, versículo 24. Diz a palavra de João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A expressão vida eterna significa que a salvação não é apenas um objeto de esperança para o crente, pois aquele que crê passou da morte para a vida, ou ressuscitou. Vejamos o versículo 6, 47, que diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter, tem a vida eterna. Leiamos agora os versículos 25 e 26. João 5, 25 e 26. Peço que você acompanhe na sua Bíblia para confirmar as palavras ditas. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versículo 26. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. No versículo 26 aparece a expressão tem a vida em si mesmo. Isso equivale a ser autoexistente. Essa condição de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, é explicada no livro de Salmos. Leia Salmos 90, versículo 2. Às vezes, as crianças perguntam: quem fez Deus? A resposta a mais clara é que Deus nunca precisou ser feito, porque Ele sempre existiu. Ele existe de modo diferente do nosso. Nós existimos de uma forma derivada, finita e frágil, mas o nosso Criador existe como eterno, autossustentado e necessário. Sua existência é necessária no sentido de que não há possibilidade dele cessar de existir. A autoexistência de Deus é uma verdade básica. Na apresentação que faz do Deus desconhecido aos atenienses, Paulo explica que o Criador do mundo nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Confirme isso lendo Atos, capítulo 17, versículos 23 a 25. O Criador tem vida em si mesmo e tira de si mesmo a energia infindável e de nada necessita. A independente autoexistência de Deus é uma verdade claramente afirmada na Bíblia, conforme nós lemos no livro de Salmos, capítulo 90, versículos de 1
a 4. Na teologia, muitos erros são resultados da suposição de que as condições e limites da nossa própria existência finita se aplicam a Deus. Na vida de fé, podemos também facilmente empobrecer-nos se alimentarmos uma ideia limitada e pequena a respeito de Deus. A doutrina da autoexistência de Deus é um anteparo e defesa contra esses erros. O princípio de que só Deus existe por si mesmo o distingue de toda criatura e é fundamento daquilo que pensamos a respeito dele. Saber que a existência de Deus é independente protege nossa compreensão a respeito da grandeza dele e, portanto, tem claro valor prático para a nossa saúde espiritual. Leiamos agora os versículos 27 a 30 de João capítulo 5. A palavra nos diz: E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque está próximo à medida, à minha própria vontade, melhor dizendo. E sim, daquele que lhe enviou. Vamos analisar o versículo 29. Apareceu uma expressão ressurreição. Segundo o versículo 29 que estamos vendo, todos ressuscitarão, uns para a vida e outros para juízo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, nós lemos: Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos para a existência glorificada, não mais sujeita à morte como castigo pelo pecado. Você pode confirmar isso lendo Atos, capítulo 26, versículo 23. Quando voltar a este mundo, ele levantará seus servos da morte para a vida ressurreta, como a sua própria vida. É o que nos conta Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Na verdade, ele ressuscitará da morte toda a raça humana. Porém, os que não são seus ressurgirão para a condenação, conforme João, capítulo 5, versículo 29, nos assegura, que nós estamos estudando também. E estarão sujeitos à segunda morte, por causa dos seus pecados, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Os cristãos que estiverem vivos na sua vida naquele instante, passarão por uma maravilhosa transformação. Você pode confirmar isso lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54. Há uma continuidade entre o corpo mortal e o corpo imortal. Jesus ressurgiu com o mesmo corpo com que morreu. Paulo compara o corpo mortal e o corpo da ressurreição como uma semente e a planta que dela brota, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 44. Embora haja continuidade, há também descontinuidade. Nosso corpo atual, como o de Adão, é natural e terreno, sujeito à fraqueza e à morte. O corpo da ressurreição, como o de Cristo, será espiritual, criado e sustentado pelo Espírito Santo, e pertencerá à ordem espiritual, eterna e imperecível. É o que nós lemos
em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 54. Depois da ressurreição, os discípulos puderam reconhecê-lo, apesar da diferença do seu novo corpo. Do mesmo modo, os cristãos reconhecerão uns aos outros e haverá reuniões jubilosas quando cessar a separação causada pela morte. Isso se deduz quando nós lemos primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Nesta passagem, Paulo assegura aos que estão aflitos que eles verão outra vez seus amados que são cristãos. Glorificação que aparece nessa passagem é a obra da transformação que remove de nós todo o pecado e nos coloca num estado de perfeita comunhão com Deus, conforme você pode observar, lendo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Os santos cultuarão e servirão a Deus com uma natureza transformada e um coração libertado. Nosso desejo de estar com Deus e desfrutar do seu amor será cumprido na presença do Deus Trino, de acordo com o que nós lemos no livro de Jó, capítulo 19, versículo 26, que diz: Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. A descrição que Paulo faz em Romanos, capítulo 8, versículo 30, do processo pelo qual Deus salva seus eleitos, termina com um notável tempo verbal passado. Glorificou aqueles que estavam salvos. O pensamento de Paulo, aparentemente, é que nossa glorificação já foi decidida por Deus, como parte do seu plano soberano, e pode ser considerado como absolutamente certo. Vejamos agora os versículos 31 a 47. Vamos ler. João capítulo 5, versículos 31 a 47. Nós vamos depois dissecar alguns versículos. João capítulo 5, versículo 31 a 47 nos fala: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro, o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas é que eu faço testemunho a meu respeito, que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. E se eu vier em próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, o que aceitais glória um dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único?
Não penseis que eu vos acusarei de perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes os seus escritos, como crereis na minha palavra? Vamos ver aqui e observar que nesses versículos que nós lemos, 31 a 47, Jesus acrescenta 4 tipos de testemunho que afirmam as suas reivindicações. O testemunho de João Batista, o das próprias obras de Jesus, o de Deus Pai e o das Escrituras, especialmente Moisés. No versículo 31, aparece a palavra: o meu testemunho não é verdadeiro. O testemunho de Jesus não seria falso, mesmo que ele falasse isoladamente. Pela expressão não é verdadeiro, Jesus quer significar que esse testemunho não seria permitido no tribunal de acordo com a lei mosaica, de acordo com o que nós podemos ler em Deuteronômio capítulo 17, verso 6. Vamos ver agora o versículo 36. Essas que eu faço é uma das expressões desse versículo. Este é o princípio reconhecido por Nicodemos em João capítulo 3, versículo 2. O poder dado por Deus para operar milagres é um sinal de aprovação divina, conforme João capítulo 10, versículo 25. Ainda que nem toda obra maravilhosa seja um milagre nesse sentido. Veja Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12, como o caso dos encantadores de Faraó. Vamos ver os versículos 37 e 38. A sua voz e sua palavra. Esses termos se referem provavelmente às Escrituras, que são a voz e a palavra de Deus, mas que os descrentes não receberam. Vejamos o versículo 39 agora do João capítulo 5. Elas falam: as Escrituras testificam de mim. Jesus concorda que o Antigo Testamento conduz à vida eterna, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, revelando que esta vida está nele, o autor da vida eterna. A busca daqueles que se recusam a encontrar Cristo nas Escrituras é fútil, porque lhes falta a iluminação do Espírito Santo, de acordo com o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vejamos agora o versículo 45. Quem nos acusa? Moisés acusará aqueles que não creem em Cristo, porque Moisés escreveu a respeito dele. Jesus não se refere a nenhum texto de Moisés, tais como Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, mas aquilo que Moisés escreveu, conforme o versículo 45, de maneira geral. Isto é semelhante ao que Jesus disse depois da ressurreição aos discípulos a caminho de Emaús, registrado por Lucas, capítulo 24, versículos 27 a 44 e 46. Bem como também a pregação dos apóstolos, registrada em Atos, capítulo 3, versículo 18, e o testemunho de Paulo, em Atos, capítulo 26, versículos 22 e 23. Vamos parar por enquanto o nosso estudo hoje. Nós devemos retornar para a próxima semana. Mais uma vez recomendamos a você: ouça este vídeo, tenha a sua Bíblia em mão e verifique cada um dos versículos citados, que com certeza você vai crescer na sua fé e na sua experiência espiritual. Deus te abençoe, abençoe a sua família e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.